paz, amados. Aleluia. As crianças, de forma ordeira, vão para suas salinhas, seus cultos, de acordo com a idade. Deus ali também irá operar grandes coisas. A palavra de Deus diz, amados, que quando a gente põe a mão no arado, a gente não pode olhar para trás. Eu tive um descuido, vim ver que estava na escala, já pela informação da pastora, quinta-feira, e fiquei um pouco preocupado. Tinha algo mais ou menos em mente, mas não sabia se era exatamente aquilo que o Senhor queria que eu trouxesse para a igreja. E começou o tempo escurecer, Deus ficar no silêncio. E eu mandei uma mensagem para o pastor, ora por mim. Só falei assim. E, para a glória de Deus, Deus me revelou essa ministração em sonho. Eu vou repetir o que eu sonhei. Eu passei a noite inteira ministrando a palavra para vocês. No sonho não me lembro bem se Tati estava na igreja, mas muitos de vocês estavam, com certeza. Então, assim, eu louvo a Deus porque Deus é fiel, amados. Ele é tremendamente fiel. Quando eu achei que eu não ia conseguir, porque tem hora que a gente já começa a fugir daquilo que a gente acha que vai fazer acontecer conforme a vontade do Espírito Santo. E quando não começa a fluir, a gente cada vez mais vai. E para a glória de Deus, eu, em vez de insistir em buscar uma palavra, eu descansei no Senhor, literalmente, fui para a cama, dormi e comecei a sonhar exatamente o que o Senhor tem para cada um de vocês, principalmente para mim, que a palavra do Senhor ela é uma espada de dois gumes. Eu costumo dizer que ela primeiro corta para cá e depois para vocês. Amém? Nós temos como tema dessa ministração, propósito de Deus. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 8. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 26 e diante. Louvado seja Deus. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 26 a seguir. Diz a palavra do Senhor. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Oi. Entendes tu o que lês?
E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Felipe, disse: rogo-te que, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Felipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Felipe: é lícito, se crer de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Felipe como o eunuco, e batizou-o. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Querido Deus, nós te damos graça por esta palavra, Senhor. Meu Deus, sabemos que o Senhor é fiel, Pai. E te pedimos, diante da tua fidelidade, Senhor, fala conosco nesta noite. Transmite, Senhor, aquilo que o Senhor já preparou no meu coração, Senhor, para que nós possamos sair daqui transformado pelo teu poder, para a glória do teu santo nome. E todos digam amém. Aleluia. Amados, como podemos encontrar as pessoas sedentas? Nós vemos aqui essa passagem de Felipe, onde ele vai nos ensinar aqui vamos trazer daqui tirar daqui grandes ensinamentos, né, da palavra de Deus. E podemos ver como encontrar as pessoas sedentas nessa cidade Parauapebas. Nós podemos procurar entender, diante do que foi lido, o que é necessário para nós descobrirmos estas famílias que tanto necessitam de Jesus. O que deve nos mover, né, para que nós venhamos encontrar essas famílias, para que nós venhamos encontrar essas pessoas, primeiramente, é a compaixão que nós temos que ter por vidas, né? Precisamos olhar que as pessoas perdidas, elas necessitam de Deus, e nós temos que olhar para essas pessoas com os olhos de Jesus. Essa passagem na qual Filipe é usado para salvar um oficial, etíope, tem muito a nos ensinar, mas muito mesmo, amados. E nós vamos prestar bastante atenção, não vamos nos distrair, porque muitas vezes o inimigo ele é astuto para tirar o nosso foco daquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. Vamos ficar atentos. Amém? Quando nós nos movemos em compaixão, nós também somos abençoados. Precisamos confiar e demonstrar a nossa fidelidade a Deus com atitudes. Nós vimos a atitude que Felipe teve, né? Que o primeiro ponto da atitude de Felipe foi o quê? Foi a obediência, né? Ele teve uma obediência ao comando de Deus. Lá no versículo 26 diz: e o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Precisamos nos manter obedientes e não desistir
de qualquer situação. Aconteça o que acontecer, amados, Deus espera que sejamos obedientes à sua palavra. Nós entendemos que Felipe recebeu um comando do Senhor, e esse comando de Felipe foi o suficiente para salvar a vida desse homem, para trazer para ele, né, a salvação. E nós temos que ser exatamente obediente à palavra de Deus. Mesmo que o nosso trabalho tenha sido grande, mesmo que o resultado não seja nem tanto, não permita que a desistência tome conta do seu coração. Insista no propósito, regando com oração. Nós muitas vezes levamos a palavra, a semente, o propósito de Deus para as pessoas, e não vimos de imediato, nós não conseguimos enxergar a mudança. Com esse homem foi diferente. Ele sentiu sede da palavra, ele já estava lendo a palavra, não tinha conhecimento, né? Mas Filipe estava lá, no momento exato, na hora certa, para trazer para aquele homem a palavra da salvação. E muitas vezes nós levamos a palavra às pessoas. Muitas vezes nós ministramos para as pessoas. Nós evangelizamos as pessoas. Mas nós não vimos aquele resultado de imediato, que geralmente é o que todos gostariam de ver. É você saber que você ministrou a palavra para aquela pessoa e de imediato ela sentiu sede e pediu para que fizesse uma oração entregando a vida dela ao Senhor. Mas, amados, quando nós oramos, quando nós semeamos a boa semente, nós temos que esperar agora o Espírito Santo agir naquela vida. É o Espírito Santo que vai trazer para ele ou para ela o entendimento da palavra, a necessidade de servir a esse Deus maravilhoso. Eu passei por esse processo, inclusive eu tenho até hoje guardado. Uma pessoa plantou uma semente na minha vida, chamada Graça Costa. Ela me entregou essa literatura, feita por ela. Ela escreveu aqui alguns capítulos que confrontava comigo, falando sobre imagens e esculturas. Está em Apocalipse 3, versículo 5, que está em Romanos 10, do 8 ao 10, em Mateus 10, 32. Ela tirou um tempo e fez essa literatura para me entregar. Ela me entregou essa literatura, mas no dia 16 de 8 de 2000. Esse período eu estava passando por uma fase muito difícil na minha vida. Eu estava nada mais, nada menos, bem mais abaixo da fundura de um poço. Eu estava bem abaixo do poço. O poço era raso para mim. Eu me encontrava nesse estado aqui, ó. Dia 16 de 8 de 2000. Eu não quis conversa com Jesus. Eu tinha as minhas músicas sertanejas para ouvir, tinha as bebidas para beber, e eu não quis conversa com Jesus. Mas, após 5 meses e 5 dias, essa semente plantada gerou fruto. Ela esperou regando com orações. Regou 5 meses e 5 dias. Para eu colocar aqui. Após 5 meses e 5 dias, conheci verdadeiramente Jesus Cristo. Louvado seja Deus, amados. Nós temos que aprender com Filipe, é que se ele não tivesse se dispusedo
se ele não tivesse, te dispusesse a e fosse na direção daquele homem, ele não tinha conseguido aquela vida para Jesus. Ele estava numa direção em que não era aquele homem, ele estava num comando de Deus. Agora, o Espírito Santo de Deus foi quem mandou ele parar aquela carruagem. E a palavra de Deus diz que ele correu. Ele não só mandou a carruagem parar, a carruagem já tinha passado. Ele correu para ir ao encontro daquele homem. Amados, nós temos que correr contra o tempo para alcançar as almas perdidas. Nós temos que correr contra o tempo nessa cidade chamada Parauapebas, amados. Quando eu olho para a atitude de Felipe, ainda que tratasse de um ambiente improvável, ele estava indo para um deserto, mas Deus estava preparando o encontro com ele. Um encontro com uma pessoa que estava sedenta por Jesus. E nós não devemos, amados, escolher pessoas pela aparência. Muitas vezes a gente vai olhar a aparência para poder falar de Jesus. Quando a gente olha para o versículo 27, a palavra de Deus diz: e levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Felipe não se intimidou com a aparência daquele homem, porque ele era estrangeiro, eunuco, um alto oficial da rainha, não tinha cara que ia se converter. Mesmo assim, o servo de Deus ousou a semear sua vida. Nós, muitas vezes, não ministramos a palavra para o nosso chefe no trabalho, para os nossos vizinhos, porque aparentemente nós o conhecemos, aparentemente, mas não sabemos como está o coração daquela pessoa. E a gente olha para as pessoas e diz assim: essa aí não vai se converter nunca. E lá dentro está uma pessoa seca, sedenta por Jesus. E quando é que eu e você vamos parar para olhar para essas pessoas? Quando nós vamos nos despertar, amados, para levar a palavra para as pessoas que precisam de Jesus. As pessoas muitas vezes têm vergonha. Se Felipe correu para alcançar a carruagem, eu entendo que essa carruagem passou por Felipe. Mas esse homem não parou para pedir uma ajuda a Felipe a respeito do que estava lendo, ou para perguntar se ele sabia dizer alguma coisa daquilo que estava lendo. E quando nós olhamos para a situação, nós vimos que ele não só aceitou a presença de Felipe, que ele pediu para que ele subisse na carruagem, sentasse ali e falasse de Jesus para ele. Quando a gente olha para essa situação, nós estamos vendo que ele, o que mais almejava era uma conversão. Era ter de fato um encontro com esse homem que ele estava lendo, que foi mudo para o matadouro, sem falar, sem reclamar. Ele talvez até imaginasse quem poderia ser, mas Felipe trouxe a conclusão para ele quem seria. Seria o Salvador do mundo. Seria aquele que é a verdade. Felipe falou para ele aquele que é a vida, que dá vida, que traz vida às pessoas que estão literalmente mortas. Amados, só a aproximação nos fará enxergar as oportunidades. É interessante como muitas vezes nós temos essa oportunidade. Nós temos a oportunidade de ministrar para as pessoas. Nós temos a oportunidade de falar aquilo que nós sabemos, aquilo que nós conhecemos. Para início, é uma obrigação nossa se alimentar desse pão diário todos os dias.
para nós nunca sermos confrontados e envergonhados. Nós precisamos conhecer, amados, a palavra de Deus, ter entendimento da palavra de Deus, buscar a palavra de Deus com seriedade, para na hora exata, no momento certo, a gente usar essa palavra tão poderosa, esse pão vivo, para muitos que estão com fome. Estão com fome de ouvir, de querer entender o que está escrito nesse livro. Muitos estão lendo e não estão conhecendo, não estão tendo entendimento do que estão lendo. E nós temos capacidade, amados, de passar para eles o que quer dizer de verdade a palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus tem poder para fazer na vida de um homem, na vida de uma pessoa. De mudar, de restaurar, de transformar. Tem pessoas que estão desiludidas, não acreditam mais. E ele tem a oportunidade de usar isso aqui, ó. Essa ferramenta tão importante, essa espada tão afiada, que restaura a vida, que transforma a vida, que cura. E quando nós vamos nos dispor, Filipe, ele disse, e disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia a respeito do profeta e perguntou se ele entendia. Precisamos, amados, vencer os nossos receios e ousar. Filipe poderia ficar com medo de se aproximar daquele homem, né, porque na verdade ele era um oficial. Imagina um homem oficial, com certeza ele tinha uma escolta, e lá vem Filipe correndo, desesperado, para falar com aquele homem. Ele não se intimidou com a posição dele, porque ele até então nem conhecia de quem se tratava, mas ele não se intimidou com a escolta, que eu acredito, a Bíblia não revela, mas eu acredito que ele, por ser um oficial, ele tinha escolta ali. E Filipe não se intimidou com nada. Ele podia ter vergonha de querer falar com ele, e ele não querer ouvir. Quantas vezes a gente quer falar de Jesus para uma pessoa, e a gente acha que aquela pessoa não vai querer ouvir. Não sei se já aconteceram com vocês, mas comigo já. Eu querer falar de Jesus para aquela pessoa porque eu senti o desejo no coração e ao mesmo tempo eu falei para mim assim, ele vai nem querer me ouvir. E eu fiquei naquela luta, é uma luta espiritual, porque não é isso que o inimigo quer que nós fazemos, irmos fazer, falar de Jesus para as pessoas. E eu tirei o peso dos meus pés, abri a minha boca e fui lá e falei para ele aquilo que Deus colocou no meu coração. Amados, nós temos tanto que falar para as pessoas que estão sedentas por Jesus, começando pelo seu testemunho. É um ponto muito forte. Se você chegar para uma pessoa com a Bíblia na mão, abrir a Bíblia e disser assim, ó, deixa eu ler aqui um capítulo, um versículo para você. A pessoa diz assim, ó, se você é crente, fica logo por aí que eu não quero conversa. Escutei muito isso. E eu fui, dei a volta e disse, agora eu vou entrar com outro argumento. Deixa eu dar um testemunho para você do que Deus fez na minha vida. Aí o cara, pode falar, meu irmão. E você fala o seu testemunho com verdade, e em cima do testemunho você traz a palavra. E eles aceitam, às vezes choram. Eu fui dar um testemunho para um senhor esses dias agora, e ele ficou chorando. E eu disse, eu posso fazer uma oração por você? Ele olhou assim para os cantos, ver se tinha alguém. Aí disse, pode fazer. Amados, tem tanta gente nessa condição. Tem tanta gente precisando que você ponha as mãos sobre a vida dele e ore, apresente ele a Deus. Que eu tenho certeza que essa semente plantada, ela não vai secar, ela não vai murchar. Ela vai germinar, ela vai dar fruto. Ele vai chegar em casa e vai dizer, eu estava tão ruim, mas chegou um homem de Deus e orou pela minha vida.
Ele não falou a dificuldade dele, ele só fazia chorar. Ele vai dizer para a família dele que eu falei exatamente o que ele precisava ouvir, porque Deus é especialista nisso, amado. Deus, ele faz a gente abrir a boca na hora certa para falar as palavras certas, porque ele diz: abre-te tua boca que eu te encherei de palavras. E muitas vezes, eu costumo começar falando de Jesus por meio dos meus testemunhos, por meio daquilo que Deus fez na minha vida. Eu sei que Deus já fez grandes coisas na vida de cada um de vocês. E Deus não fez por fazer, amados. Deus fez por um propósito, para que aquilo que Deus fez na sua vida haja transformação em outras vidas. Como é gostoso você ouvir uma pessoa dizer: era isso que eu estava precisando ouvir. Eu não sei nem quem falou algo para você, mas eu estava precisando ouvir isso que você falou para mim. Eu estava precisando receber de Deus o que você falou para mim. E muitas vezes nós estamos deixando o nosso trabalho, a nossa vida secular nos rodear, nos fechar, calar nossa boca, prender nossos pés e perdemos as oportunidades. Nós não podemos, amados, perder a oportunidade. A oportunidade para uma pessoa, muitas vezes é só aquele momento, porque talvez você nunca mais vai ver aquela pessoa de volta. E só Deus sabe o que vai ser dali para frente na vida daquela pessoa. E saiba que Deus vai cobrar de cada um de nós, se Ele gerou a condição, se Ele deu a oportunidade e nós não aproveitamos. Nós temos que ficar esperto com isso. Nós não fomos escolhidos por sermos bonitinhos, bem arrumados, cheirosos. Nós somos escolhidos para levar a palavra, amados. Nós somos escolhidos para entregar essa mensagem de salvação. Foi para isso que nós somos escolhidos. Eu louvo a Deus porque entrar na vida de quem tem o coração aberto é o nosso objetivo. Eu louvo a Deus, porque muitas vezes as pessoas têm um coração aberto, mas falta a gente abrir a boca. A pessoa tem o coração aberto, é aquela pessoa que está sedenta, que vai ouvir, vai dar atenção, tudo que você falar. Mas, de fato, se falar. Porque quando as pessoas, como esse eunuco, estava de coração aberto, ele estava voltando de um momento de adoração. Você já viu uma pessoa ir à igreja e voltar vazia? Independente que seja a religião, independente que seja a denominação, ele foi porque ele crê no Deus que existe nessa terra. Ele foi porque ele crê que há um Senhor nessa terra. Mas ele precisa conhecer verdadeiramente esse Senhor. Ele precisa ter intimidade com esse Senhor. Esse eunuco, ele não foi diferente, né? A palavra de Deus diz no versículo 31, e ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia. Assim não mudou, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te de quem diz isto o profeta, de si mesmo. Ele imaginava que era um profeta, né, o profeta Isaías, que estava falando da vida dele, que na verdade era o profeta Isaías falando do Senhor. E de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando
nesta escritura ele anunciou a Jesus. Amados, esse encontro, essa passagem, terminou com a transformação de muita gente. Os historiadores, eles dizem que o evangelho foi levado para a Etiópia pelo eunuco, a uma igreja, e essa igreja foi fundada com o fruto da sua conversão. Já imaginou a gente ministrar a palavra de Deus para uma pessoa e lá na frente a gente passar na porta de uma igreja e saber que aquele pastor foi fruto da sua boa vontade de falar do Senhor para ele, da sua disposição, da sua vontade de ver a palavra de Deus ser ministrada? Aqui os estudiosos dizem que foi uma igreja foi fundada com o fruto da sua conversão. Agora, amados, tudo isso só aconteceu porque um semeador da paz. Quando a gente fala semeador da paz, o que é que traz à nossa memória? Quem pode dizer? Aleluia. Amados, eu quero confessar aqui algo para vocês. Tudo que eu estou lendo, tudo que eu estou ministrando, Deus trouxe em sonho para mim. E quando eu comecei a estudar, para preparar esse esboço, no sonho não, mas na preparação desse esboço eu chorei muito. Amados, minha esposa sabe que nós temos um quarto, é o nosso quarto de guerra. Quando eu entro nele, eu fecho a porta, passo a chave. Hoje só está eu e ela na casa, graças a Deus. Minha caçula, essa hora, está assistindo o pai, lá em Maceió. Só está eu e minha esposa. Mas mesmo assim, eu entro no quarto e passo a chave. Ela me chamou uma vez, eu respondi. Quando ela me chamou de novo, eu já zoei. Não, estou só avisando que eu vou lá para a igreja. Eu digo, tá bom, vai com Deus. Quando eu me tranco nesse quarto, mas ali é eu e Deus. Nós precisamos ter nosso quarto de guerra. Irmão Washington, eu não tenho um quarto para me trancar. Procura um cantinho secreto lá na sua casa. Olha para aquele canto e fala, é aqui onde eu vou ter intimidade com Deus. E se derrame na presença dEle, amados. Eu preparando esse esboço, eu chorei tanto. E o meu único choro era com vergonha de mim mesmo, por não fazer o que nós precisamos fazer, amados. Nós não temos desculpa. Nós não temos desculpa para dizer por que nós não conseguimos uma alma para o Senhor. Nós não temos desculpa para dizer por que eu não tive tempo para ir buscar uma alma para o Senhor, para ministrar para uma pessoa perdida, uma pessoa sofrida, uma pessoa enferma. Será que nós não conhecemos ninguém enfermo nessa cidade chamada Parauapebas? Que eu creio, em nome de Jesus, que nós vamos revolucionar esse lugar. E eu fiquei conversando com Deus, eu disse, Deus, me ajuda a ser como Felipe. Me ajuda a ter a visão desse homem. Muitas vezes, amado, nós temos que colocar o nosso rosto no pó, se derramar nos pés do Senhor, chorar, pedir. A palavra dele diz, pedi, dá-se-vos-á. Eu dou voz à palavra de Deus de joelho, com o rosto no pó. Deus, a tua palavra diz que tudo que pedires em meu nome eu farei. Como tu usaste um anjo para levar Felipe até aquele homem,
usa um anjo para me levar até uma pessoa. E depois que eu pedi isso para Deus, amados, estudando essa palavra, aí eu falei para mim mesmo, eu conheço pessoas enfermas, eu conheço pessoas passando crise de casamento, eu conheço pessoas passando dificuldade financeira. Aí foi que eu chorei com vergonha. Que essa palavra, amado, entre no nosso coração, que nós saiamos daqui nessa noite, entendendo do nosso propósito. Essa palavra ela tem como ministração um propósito de Deus. É um propósito de Deus para cada um de nós, amados, ganhar alma para o Senhor, trazer vidas para esse lugar. Casa de paz. Nós já oramos aqui, nós já clamamos aqui, nós já nos reunimos aqui. E se eu perguntar, existe uma casa de paz nesse lugar? Não precisa me responder, mas é a realidade. E eu creio que hoje nós vamos sair daqui com a mente transformada. Nós vamos buscar essas vidas e vamos trazer para esse lugar, para a glória de Deus. Para que o nome do Senhor seja glorificado pelas pessoas que vão passar por aquela porta, amados. Nós precisamos bater a poeira, nós precisamos nos levantar. Esse homem estava sentado, deitado. A palavra de Deus disse, levanta-te e vai a Gaza. Não sei como nós estamos espiritualmente, amados, mas nós precisamos nos colocar de pé para fazer o ID do Senhor. Essa semana eu, como falei, fiquei um pouco perdido, não vi a mensagem do dia 1º da escala da ministração e terminei me envolvendo muito, trabalhei a quinta o dia todo, a sexta era folga, trabalhei, cheguei em casa 10 horas da noite, e já falei para minha esposa, não vou não, não dá não, vou ligar para a pastora vai ministrar, e ela disse, mas é quem tem que ministrar é você. E quando cheguei na sexta, 10 horas da noite, era para folgar a sexta, sábado e domingo, eu digo, tá bom, dá tranquilo. Aí trabalhei na sexta até 10 horas da noite, desci Carajás de 9 horas da noite. Cheguei em casa, foi quando eu adormeci que Deus me entregou a palavra em sonho. Ainda no sábado, tive que ir na empresa, cheguei de quase 11 horas da manhã, mas confiante no que Deus tinha me revelado em sonho. E falei para ela, eu não liguei para os pastores não. Ela sabia que eu ia ministrar. Para a glória de Deus, amados, nós temos que aprender a nos dispor mesmo, a fazer acontecer o propósito de Deus na nossa vida. No livro de Salmo, capítulo 126, versículo 6, não precisa abrir, amados, está escrito, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Filipe teve que correr para alcançar aquela carruagem, por ser um semeador, abençoou a oportunidade. Ele tinha a semente, que é a palavra de Deus. E nós temos a preciosa semente em nossas vidas, que é a palavra do Senhor. Então, amados, vamos correr. Nós sabemos que o fim está próximo, que Jesus está às portas. Então, nós não podemos ir a passos lentos, nós temos que correr de encontro a essas pessoas. Nós temos que ir de encontro a essa casa de paz. Nós temos que trazer o Filho da Paz para este lugar. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 26. Louvado seja o Senhor. Livro de Gênesis, capítulo 26. Do versículo 1 a seguir. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi Isaque e Abimeleque,
rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras. E confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Versículo 19. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de água viva. Amados, o resultado de uma semeadura são os frutos. Todos aqueles que semeiam esperam um dia ter esse resultado. Não conheço uma pessoa que semeou a palavra de Deus e não colheu os seus frutos. Eu não conheço uma pessoa que se dispôs a ajudar, a servir, a fazer a vontade de Deus e não ter uma vida próspera, não ter uma vida sadia, não ter uma vida completa, com paz, com alegria, com harmonia. Quando nós nos dispusemos a fazer a vontade de Deus, as outras coisas o Senhor acrescenta na nossa vida. Deus fez assim na minha vida. Deus faz assim na minha vida. Amados, eu recebi um contrato onde todo mundo enche os olhos de lágrima, chorando para fazer o que eu estou fazendo, para assumir o lugar que eu estou fazendo. A gente vê transparentemente, o olhar de inveja das pessoas, pura inveja. Eu não pude esconder, até então dos meus lábios não saíram, mas, enfim, é uma empresa, não tem segredo, todos sabem. E eu estou num processo, subindo Carajás vazio e descendo carregado. De segunda a quinta. Por isso que sexta, sábado e hoje estaria em casa. Eu estava viajando. Para mim não é ruim viajar. Eu amo viajar, eu amo estar na estrada. Eu vejo oportunidades de ministrar a palavra do Senhor lá fora. Mas o Senhor disse: eu te quero aqui. E veio para mim essa oportunidade. E amados, quando foi esse final de semana, o rapaz lá da empresa me chamou e disse: agora tu vai fazer de segunda a sexta. Eu tinha a maior vontade de fechar os 5 dias. O valor que eles estão me pagando, nem sonho eles recebem fazendo o mesmo trajeto que eu faço. Deus é fiel, amados. Deus tem me surpreendido a cada dia de uma forma tão grande. E eu vejo que muitas vezes o que Deus faz acontecer na nossa vida é por meio daquilo que nós fazemos para Deus. Deus não é Deus de barganha, Deus não é Deus de troca, mas é Deus de honrar aqueles que o honram. Eu creio que nessa condição, quando eu contei para o meu pastor, ele me deu um abraço, ainda estou com a dor nas costelas aqui. Porque eu sei da felicidade de um pai, quando o filho está próximo. Isso é gostoso, amados. E eu louvo a Deus porque esses são os resultados. Quando nós
abrimos a nossa boca e falamos do amor de Deus para as pessoas. Isaac foi um homem que provou de uma colheita abundante no mesmo ano, né? Ele semeou e colheu 100 por um. Quando eu li essa passagem, eu me lembrei da irmã Graça. Ela plantou uma semente no meu coração, essa semente germinou, deu fruto à minha esposa, deu fruto para os meus pais, deu fruto para o meu irmão gêmeos, e fora as pessoas a quem eu já, por meio do Senhor, como vaso, fizeram uma aliança com Deus. Então nós temos que fazer que nem Isaac, né? A experiência dele nos inspira e ensina alguns princípios básicos para que também alcançamos resultado satisfatório na nossa colheita. No versículo 2, diz que apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu disser. Isaac, amados, ele prosperou porque ele obedeceu ao comando de Deus. Se você prestar atenção, em vários pontos, nós estamos vendo a obediência a Deus. Nós precisamos ser obedientes ao Senhor, amados. Ser obediente ao Senhor é fazer o seu chamado, é dar vida a essa palavra. Ela fechadinha não faz nada, não tem poder nenhum. É um livro como qualquer outro. Mas aberto e lida, é a voz do Senhor que nós estamos ouvindo. Aqui é a boca de Deus, amados. Então nós temos que abrir a boca do Senhor. Como? Lendo a palavra dEle. Quando nós abrimos o livro, esse livro santo, esse pão vivo, e começamos a ler, nós estamos dando voz à palavra do Senhor. Em oração, nós temos que fazer da mesma forma. Como é gostoso você começar a orar, dando voz à palavra de Deus. Surte um efeito que você fica muitas vezes até surpreendido com o que você vai falar, com o que você vai ler, com o que as pessoas vão ouvir. As pessoas precisam ouvir exatamente aquilo que o Senhor tem para falar para elas. E nós só vamos entregar essa mensagem se a gente abrir a boca do Senhor, que é a palavra dEle. Saiba que, por esse propósito, né, por ele não ter saído, ter obedecido o comando de Deus para permanecer onde estava, ele foi abençoado. E uma coisa, amados, que me chama a atenção, é que quando nós recebemos o comando de Deus e damos entendimento ao comando, nós somos abençoados. Quer ter uma experiência do comando de Deus? É que este lugar, esta igreja, Comunidade Cristã de Paraopebas, é um lugar que Deus preparou para abençoar você. Esse lugar é o lugar onde Deus diz para que você não saia dele. É um comando de obediência. Amados, muitos que já saíram por aqui estão com a vida contrária. Infelizmente. Porque não obedeceram o comando de Deus. Esse lugar, eu costumo dizer que ele jorra água viva. Aqui tem um poço. Se você olhar bem para esse lugar, você vê nele aqui um poço que jorra água viva. Você sabe que água viva é essa, amado? É a palavra genuína. Nós temos um anjo nessa igreja que não aceita política aqui dentro. Porque, infelizmente, amados, infelizmente, nós temos nossa futura governadora de Paraopebas. Eu creio. Mas muitos políticos têm vontade de chegar no púlpito de uma igreja e falar o que ele vai fazer. E aqui nosso pastor não permite isso, o anjo da igreja não permite isso. O que ele permite
é o que o Senhor vai fazer na nossa vida. É isso que Ele permite. É por isso que aqui flui rios de água viva. Nós vemos que Isaac, ele cavou um poço, né? Ele cavou um poço e naquele poço surgiu águas vivas. E nós estamos debaixo dessa bênção, amados. Nós estamos debaixo dessa bênção ao sermos enviados a essa missão de abrir casa de paz. Nós temos que abrir as nossas casas de paz, para que os filhos da paz venham beber desta água. Nós precisamos ver os filhos da paz nesse lugar, bebendo essa água. Precisamos tornar um poço em nossas vidas. Para quê? Para que as pessoas encontrem em nós Jesus e que elas vejam a alegria, a paz, que elas possam ver a salvação, né, a cura e muitas outras coisas. Elas só poderão ver se nós também formos esse poço de água viva. Na presença de Deus, amados, nós vamos conseguir alcançar vidas nesse lugar. Se nós nos dispusermos, nós vamos fazer uma transformação nessa cidade, porque nós estamos desprendendo a cada dia, nos despojando a fazer esse chamado. Eu acredito que cada um de nós temos essa sede no coração. E essa sede que nós temos de ganhar vidas para o Senhor. Essa semana nós vamos ter casas literalmente abertas para os filhos da paz. Essa semana vai chegar aqui irmãos nessa igreja e vai dizer: pastores, conseguimos abrir casas de paz. Eu estou usando no plural, amados. E quero finalizar com esta palavra. Está em Efésios, capítulo 3, do versículo 18 ao 21. Livro de Efésios, capítulo 3, versículo 18 ao 21, que diz: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amados, Ele é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais, tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. O que é que nós estamos pedindo a Deus? Casa de paz, amados. É o que nós estamos pedindo a Deus. Eu sonhei abrindo casa de paz. Essa ministração estava no meu sonho. Eu durmo preocupado com casa de paz, amados. Eu dormi tão preocupado com casa de paz que essa ministração fluiu no meu sonho. E eu creio, para a glória de Deus, que esse sonho está no coração de cada um de vocês. E que nós vamos abrir essa casa de paz, amém? Que esta palavra, amados, prospere no coração de vocês. Louvado seja Deus. Aleluia. Igreja,
Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Eu queria que você observasse uma coisa. O que esse homem, filho de Deus, falou aqui, o que muitas vezes eu te confesso que eu chorei, que eu fiquei preocupado com essas viagens dele. Eu quis muitas vezes chegar com ele e dar uns cocorotes, dar umas palmadas. Veja, ela sabe disso. Fiquei muitas vezes preocupado. E a gente vendo muitas notícias da estrada, São Paulo, aquela região, o que eles matavam, o que eles fizeram, o que eles... acidentes com caminhões. E eu cheguei quase que literalmente uma vez a proibir ele. Não, eu tenho vontade. Quase que eu digo que você não tem mais vontade, não. Eu já tinha proibido. Mas como ele disse, às vezes é a gente, como um pai. Sabe? Como um pai preocupado com o filho. Isso é... Eu tenho orado. Exatamente para que ele fosse plantado aqui. De que maneira ele seria plantado aqui? Através de uma carteira de trabalho com um contrato. E Deus, no tempo dele, o que ele queria, a oração que eu fiz, foi porque ele pediu, ele que direcionou tudo. Ele fez. Agora, deixa eu te dizer o porquê, meu amado. Para cada um de nós que estamos aqui, deixa eu falar o seguinte. Vocês sabem o que está acontecendo lá no Rio Grande do Norte? As enchentes, gente morrendo, uma série de problemas ali. Sabe quantas igrejas tem ali? Eu não contei, também não fui pesquisar. Mas informações que eu tenho é que quase nenhuma. Está tudo parado ali, não tem. Alguém que confesse Jesus e acredita em Deus. Ali não tem igrejas que fazem reunião para casa de paz. Ali não tem. Para que ali haja paz, o que não está tendo. Ali não tem casas de Deus, como nós somos aqui. E para isso, ter casa de paz, teria que ter pessoas como Washington e como cada um de vocês que estão aqui. Deixa eu te falar uma coisa, meu amado. Poço. Antes dele falar um poço, Deus estava me falando águas vivas. E esse poço, depois a gente filma, Antônio, depois amanhã de manhã, a gente dá uma olhada onde é que está esse poço aqui. Mas eu vou te dizer que ele não está aqui. Levanta a tua mão, por favor, só botar a mão para cima. Está vendo onde é que estão os poços? Os poços. Poço. O poço que Deus plantou neste lugar. Sai aqui, sabe? O que diz a palavra? De ti fluirão rios, de quê? Águas vivas. Essa água viva que faz ressuscitar muitos mortos. Eu quero te dizer, meu amado, eu estou muito animado. Eu quero dizer que eu estou muito... Eu também esfrego ele aqui, meu Deus do céu. Eu estou muito animado. Eu creio que Deus vai operar na vida de cada um de vocês. E através de cada um de vocês. Seja aqui, seja lá no... Vocês vão passar uns dias lá, ou mês, sei lá. Mas vão voltar para cá. Porque aqui que é o lugar, o Chile, né? Daqui vocês vão voltar para cá. Porque aqui Deus plantou vocês. Deus colocou o poço para que flua águas vivas. Amém, igreja?
Amém? Se você é um poço de águas vivas, se você crê que Deus te plantou nesse lugar, te convidar a ficar em pé. Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está Toca no teu coração que é você. nesse lugar. É você que é o rio de água viva. Nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Se você acha que você não é um rio, se você não é um poço, que você precisa, sabe, tem muitas pessoas, não somente lá no Rio Grande do Sul, né, do Norte, aquela região que está sendo atacada. Eu quero te pedir, meu amado, que no teu coração esse rio brote, seja, sabe, aberto, para que você se torne um abençoador, que você seja uma pessoa para ser usada por Deus, para levar a cura, a libertação. Se você tem no teu coração e ainda não tem paz contigo, eu te convido para vir aqui na frente. Eu quero orar por você. Vem aqui na frente. Creia que Deus quer te usar, em o nome de Jesus Cristo. Leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Queremos beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas.
teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Levanta a tua mão. Oh Deus, as fontes, oh Deus, estão aqui se dispondo na tua presença, Pai. Se dispondo na tua presença, meu Pai. Em nome de Jesus, olha para cada um deles, para o coração de cada um deles, Pai. Eles estão se colocando, Senhor Deus, como foi ministrado, eles estão indo ao pó e te pedindo: me usa para o louvor da tua glória. Ó Espírito Santo de Deus, fala no coração de cada um deles, Pai. Como o Senhor fez com Moisés, Pai. O Senhor disse: vai, que eu vou falar através de ti. Não temas, vai, eu vou falar através de ti, Senhor Deus, sobre cada pessoa que está aqui, Senhor Deus. Que seja um abençoador, seja uma fonte de águas vivas, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Vou te pedir para você sentar um pouquinho. A pastora Aquela vai dar um aviso e depois vai nos abençoar com a bênção pastoral. Boa noite, queridos, a paz. Como nós falamos no domingo passado, amanhã, terça e quarta, esses 3 próximos dias, nós vamos estar fazendo jejum. Lembra o jejum de 3 dias? E nesse jejum, você vai colocar os seus projetos para o segundo semestre. Primeiramente, nós vamos agradecer a Deus pelo primeiro semestre, que foi uma bênção. Nós estamos aqui, não estivemos com nenhuma dúvida em relação ao Senhor, estivemos saudáveis e fomos muito abençoados no primeiro semestre. E vamos colocar também os nossos projetos para o segundo semestre nas mãos de Deus e os da igreja também. Então, essa semana, eu queria te convocar para você separar esses 3 dias, como nós falamos domingo passado, para estar em jejum e orar 3 vezes no dia, pelo menos. Pela manhã, meio-dia e 18 horas. Amém, queridos? Porque nós vamos estar colocando diante de Deus os nossos projetos, os projetos da igreja, os planos do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. Você pode escolher como que você vai fazer o seu jejum, se você vai fazer os 3 dias só na água, se você vai fazer durante o dia, à noite vai se alimentar, mas lembre-se de fazer uma alimentação leve, se você for passar o dia todo, e à noite se alimentar, faça uma alimentação leve, um caldo, alguma coisa mais leve. E você pode também deixar de lado internet, televisão. Tem várias formas de fazer jejum e vocês também já são acostumados a fazer, né? A igreja toda já é acostumada a fazer. Se você quiser tirar só algo da sua alimentação que te custe muito, mas não pode ser aquele item que você nem faz questão, não. Tem que ser algo que te faça falta. Ou você tira o arroz, ou você tira café, ou você tira algo que te faça falta nesses 3 dias, para que você venha buscar o Senhor, colocar os seus planos, os seus projetos e a igreja que o Senhor te plantou diante de Deus para esse segundo semestre. Amém? Então vamos ficar de pé novamente, só para agradecer a Deus. Levante sua mão para o alto. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque toda dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor. Oh Deus, muito obrigada, porque tu és o nosso Pai querido, o Pai das luzes, onde não há mudança, nem sombra de variação. Nós entregamos diante do Senhor a nossa semana, esse propósito de jejum. Fala no nosso coração, Senhor. Vem trazendo encorajamento, determinação. Oh Pai, em nome de Jesus, que nós tenhamos o nosso coração sempre voltado para o Senhor e para os teus propósitos, Pai.
Que a graça do Senhor, as misericórdias do Deus Altíssimo sejam sobre a nossa vida, sobre a tua casa, sobre os teus negócios, sobre o teu emprego, em nome de Jesus. E o povo de Deus dá glória a Deus.